Olá, sou Miguel Candeias, sou jornalista há 35 anos, hoje jogo eu. Nasci numa família de desportistas, desde os meus bisavós, pelo menos. Muitos foram internacionais, tenho 7 olímpicos na família, dos quais os meus pais, um como atleta, outro como treinadora nacional. Dezenas internacionais e muitos campeões nacionais, portanto, o desporto sempre teve em toda a família, tanto de um lado como do outro. E, portanto, foi natural crescer dentro do desporto. O basquete foi algo com que eu sempre cresci e foi sempre aquela que se manteve a nível competitivo e mais a sério. Comecei a escrever mais no basquete porque era aquilo que era natural. Eu deixei de jogar para vir trabalhar para o jornal A Bola. O meu primeiro All-Star Game em 93, em Salt Lake City, foi um mundo totalmente diferente. Apesar de já ter estado nos Estados Unidos, nunca tinha estado num ambiente do All-Star Game. Vi um ambiente que nunca tinha conhecido, em termos de competição e de convívio entre estrelas, e de competição naquela altura havia muito no jogo. Foi um descobrir de um mundo todo novo em termos competitivos. E só faltei até hoje a 2 finais e a um All-Star Game, foi da pandemia. O máximo vi dos jogos de uma temporada, 47 jogos, mas espalhados sobretudo em Nova Iorque, mas espalhados pelo país, incluindo as finais. Qual é que foi a sensação? Conhecer um mundo. Nesse ano foi muito intenso porque envolveu regressos de Michael Jordan e uma série de eventos que aconteceram, e passei muito tempo em Nova Iorque porque havia a maratona de Nova Iorque que eu tinha que ir cobrir, e é poder estar a ver os melhores do mundo a competir. E mais uma vez, naquela altura não havia internet, não havia nada, portanto para ver jogos não havia nada como ver ao vivo, e para aprender sobre a liga também. A entrevista que eu fiz ao Kobe Bryant foi inesperada porque a NBA tinha preparado no All-Star um conjunto de jornalistas para ir ter com ele, mas não disse a ninguém. Tinha havido uma conferência de imprensa com o Kobe Bryant para toda a gente, e depois deram-nos 20, 30 minutos com o Kobe Bryant em que podíamos perguntar o que quiséssemos, como quiséssemos, em que ele tentou falar o italiano que ainda sabia, tentou falar espanhol, e foi incrível estar com alguém, porque das outras vezes que eu tinha estado com o Kobe Bryant tinha sido nas finais em que ele foi campeão e na que não foi. Portanto, foi ali estar meia hora, uma pessoa totalmente descontraída, receptivo a tudo o que nós pedíssemos, até fizéssemos. Houve quem fizesse com ele o jogo do diabo, que ele tinha que acertar com uma bola e enfiar. Portanto, ele não se recusou a nada. Foi marcante por isso. Foram meia hora diferente estar com ele. Se bem que depois estive noutras ocasiões com ele, mas essa foi a primeira em que tive mais tempo com ele. Quando eu soube da morte do Kobe, foi o meu filho que me telefonou. Eu ia para um concerto, estava a atravessar a rua para ir ver um concerto no Campo Pequeno e não queria acreditar, estava a dizer isso é mentira por causa da internet, e ele dizia que não. E depois, entre o primeiro grupo e o segundo conjunto no Campo Pequeno, falei para a Bola TV no intervalo. O Jorge Silva telefonou a perguntar se eu podia falar sobre as minhas experiências com o Kobe Bryant, o que é que ele significava para a Liga. Portanto, nunca hei de esquecer o sítio onde estava, na Avenida Liberdade, a atravessar a rua em direção ao Campo Pequeno para ir ver um concerto. O Michael Phelps eu penso que tive 3 vezes para o entrevistar, 2 em mundiais de natação. A última vez foi que eu fui convidado para ir a Nova Iorque para o entrevistar, e éramos só 11 jornalistas de todo o mundo. Ele estava a participar na semana da Discovery dos tubarões, porque ele é um apaixonado por tubarões. Estávamos proibidos de fazer fotografias ao lado dele, só o que fosse, mas foi engraçado porque começou logo que nós íamos mergulhar com tubarões, portanto foi uma experiência, não sei se será a única que eu terei na vida, mas foi muito boa. Só não me deixaram sair da jaula, que eu queria sair dentro do aquário, disseram que era maluco, mas se eles andavam lá fora eu também queria andar, os mergulhadores. E o Phelps foi muito bom, e tive uma vantagem em relação às outras 10 pessoas do mundo, porque eles não queriam jornalistas desportivos, eu era o único jornalista desportivo, mas toda a gente estava proibida de fazer perguntas a não ser que fossem relacionadas com os tubarões. E eu, como tinha um grande conhecimento e sabia coisas dele, consegui contornar. Nunca fui proibido de fazer as perguntas que queria, perguntando coisas sobre a vida dele pessoal, para além da parte dos tubarões. Foi muito giro e ele foi impecável, aliás, sempre o foi. Não sei, alguma entrevista que eu tenha feito que considero melhor? Havia nadadores e judocas que eu já sabia que durante a conversa com eles eu já ia ter 1 ou 2 títulos, porque eles dão-se de tal maneira
e entregam-se na entrevista e contam coisas sobre eles. Nós temos logo ali um título, temos logo ali umas coisas fortes e havia pessoas que era permanentemente. E depois há entrevistas diferentes, há entrevistas porque eles estão a competir pela primeira vez no Europeu, no Mundial, ou estão nos Jogos Olímpicos, e há as entrevistas entre que eles são medalhados, não é? Talvez entre os medalhados da Telma foram várias, a do Jorge Fonseca, porque o caso era muito especial nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque nós tínhamos que estar a mais de 1 metro de distância dele, estávamos proibidos de aproximar, os gravadores eram levados para um lado, foi uns Jogos Olímpicos difíceis de fazer a cobertura, e o Jorge Fonseca chegou lá e praticamente quebrou as barreiras todas, puxou uma mesa, sentou-se em cima da mesa em frente estava com adrenalina grande por ter ganho a medalha de bronze. Talvez essa seja uma também das marcantes. Estive em provas de Fórmula 1, mas talvez fazer um circuito de Fórmula 1, uns Jogos Olímpicos de Inverno, se bem que não há tradição em Portugal, deve ser totalmente diferente. Fazer uma cobertura de um Dakar, seja qual modalidade for, que uma pessoa nem acompanha tanto, mas ir a um europeu, ir a um mundial, estar nos jogos, estar numa final da NBA, isso tudo, a possibilidade de nós estarmos a ver os melhores do mundo, a serem os melhores do mundo e perceber que eles estão, não é a jogar ou a exibirem-se como fosse um treino, estão a dar o máximo, estão a puxar tudo o que têm deles. Isso, para quem gosta de desporto, é um privilégio, é marcante, e vê-los e falar com eles é uma maravilha. Como é que eu equilibro a minha vida, trabalho com a pessoal? Sempre foi equilibrada com a ajuda da família. Primeiro dos meus pais, que sempre me apoiaram em tudo, quando ninguém ligava a ir para os Estados Unidos, ir para conhecer a NBA e querer saber mais sobre a NBA do que o que é que os jogadores fazem, porque é que existem aquelas regras, sempre deram um apoio enorme. Apoiaram em tudo o que eu investi e da minha mulher, que eu conheço desde o liceu, que sempre apoiou. A minha filha nasceu, a filha Inês, a primeira, nasceu, eu não estava em Portugal, estava numas finais da NBA, portanto para muita gente isso faz impressão, o que fez com que nos seus 23 anos eu tenha estado possivelmente 5 vezes no aniversário dela. Os meus filhos, quando eram pequenos, viam um avião e diziam pai, porque eu chegava a estar 150 dias fora de Portugal num ano. Sempre houve uma regra, vou contar aqui, houve uma regra que os meus pais tiveram desde que eu era pequeno, como eles viajavam sempre com as seleções, ou estavam em competições, estavam europeus, ninguém abria a mala das viagens sem estar a família toda junta. Temos que reportar a um tempo em que não havia internet, não havia a facilidade que há hoje de informação, e o abrir a mala em casa das viagens dos meus pais profissionais era um convívio da família onde eles traziam coisas daqueles países, onde traziam mapas, onde traziam coisas, e tudo aquilo era aberto para uma junção da família outra vez e para um partilhar de conhecimentos e de experiências. E foi uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos. A mala chegou a estar 2 vezes aberta porque não conseguíamos estar todos juntos, e eu chegar, mas a mala só era aberta com a família toda junta, e isso... Portanto, não é a distância, não é o tempo, é mais a relação em si é que é forte. Há pequenas coisas que nós fizemos, devíamos ter feito de outra maneira, aprender mais rápido a fazer entrevista, porque é uma grande diferença entre fazer a notícia, entrevista, reportagem, tudo é diferente. E há coisas que se vai aprendendo com o tempo, como é que se pode fazer melhor, como é que podemos ser melhores. E houve uma coisa que eu transportei, apesar de nunca ter querido ser jogador profissional de basquetebol, eu sempre tentei, na parte profissional, trazer o que me dava gosto, que era ganhar. Competir e ganhar. E, portanto, é isso. Nós queremos ser o melhor e poder fazer tudo para sermos o melhor. Na preparação, sempre tive um cuidado especial em ter, em entrevistas ou reportagens, eu consegui-los, projetá-los para o público e, sobretudo, entre os seus pares, que são os atletas, sempre foi uma preocupação que eu tive. Ser jornalista faz-me rir. Faz-me rir e faz-me chorar, porque vivemos... Eu às vezes pergunto, eu contei-te isto, eu às vezes pergunto, quando estás pela 30ª vez numas finais da NBA, o que é que ainda me motiva a lá estar? Quando estás a preparar a viagem, tens de ver os voos, os hotéis, as coisas e tudo, o que é que motiva? Porque é uma grande persistência, estás tantos anos ali, mas ao mesmo tempo seres respeitado do outro lado, convidarem-te para uma série de coisas que é um privilégio a nível internacional, pouca gente tem. E quando começa aquelas apresentações, quando há aquele público, quando estás nas primeiras conferências com os jogadores, não tens dúvidas que queres lá estar. E isso, enquanto eu sentir isso,
Enquanto aquilo me emocionar, eu lá estar, poder estar a falar com eles, mais do que é a diferença do All-Star. O All-Star é uma festa, eles vão lá e tudo. Ali é para serem campeões. Às vezes é a única oportunidade que eles têm na vida de serem campeões. É um ambiente diferente, porque aquelas apresentações são realmente marcantes para que tu vivas aquele jogo e aquele arranque do jogo. E enquanto não tiver dúvidas, é aqui que eu quero estar. Isso faz-me rir e faz-me estar feliz. Sou o Miguel Candeias e hoje na bola joguei eu.